Olá, boa noite. Dando continuidade então ao exercício, a gente vai determinar então agora a distância média de transporte. A distância média de transporte, ela é determinada em função do ponto máximo da onda. Então, nesse exemplo aqui, eu já desenhei num Excel para facilitar a nossa visualização. O ponto máximo da onda está exatamente nesta posição aqui, ó. Em qual estaca? Na estaca 5, que fica fácil, inclusive, de a gente conseguir visualizar quando a gente volta para o gráfico, na planilha. Na planilha, então, a gente tem na estaca 0, 5.000, 5.160, 5.620, 6.240, 6.760 e exatamente na estaca 5 a gente tem o valor de 6.960. Depois vem em rampa descendente, 6.792, 6.384, assim por diante. Então, o ponto máximo da onda está na estaca 5 aqui, ó. Então, na estaca 5, a gente tem o ponto máximo da onda, tá? Então, vamos indicar aqui, estaca 5, exatamente nesta posição, a gente tem, então, o ponto máximo, né? Ponto de máxima. Ponto de máxima da onda. Então, qual estaca? O ponto de máxima. Então, ponto de máxima está na estaca 5, que representa 6.960 metros cúbicos. Metros cúbicos, só corrigindo aqui. Metros cúbicos. E a nossa linha de compensação, ela está aqui, ó. Qual o valor dela? 5.000. Então, se eu fizer a média da altura da onda, eu determino a nossa distância média de transporte. Ela é a altura média de transporte dividido por 2. Então, se eu pegar a média dela, então vai ficar 6.960 mais 5.000 dividido por 2, a gente chega então a 5.980 metros cúbicos, que é a nossa altura da distância média de transporte. Eu projeto ela até interceptar a onda e estendo para chegar aqui, ó, até a nossa estaca. Então, projeto ela até a estaca. Na intersecção aqui também projeto ela até a minha estaqueamento. Então, eu preciso determinar o que? Qual é essa distância aqui, com precisão, que vai determinar a minha distância média de transporte. Para calcular isso, então eu já sei que esse valor aqui, ó, representa 5.980. Se eu projetar aqui também, eu consigo ter um valor aproximado aí nas ordenadas, tá? Então, eu tenho essa posição de 5.980. E qual é essa distância média de transporte? É isso que nós vamos determinar. Então, eu já sei que ela cai entre a estaca 2 e a estaca 3 aqui no nosso gráfico. Então, se eu pegar os valores de E2, eu tenho 5.620 metros cúbicos. Na E3, eu tenho 6.240 metros cúbicos. Sei que entre a estaca 2 e a estaca 3 ela representa 20 metros, porque cada estaca ela tem um intervalo de 20 em 20, e a diferença entre a estaca 2 e a estaca 3, se eu pegar 5.620 menos 6.240, a gente encontra aí uma diferença de 640 metros cúbicos. Então, eu tenho aí um delta da estaca 3 para a estaca 2 de 620. Então, só corrigindo aqui, 620 metros cúbicos. Fazendo uma regra de 3, então, eu sei que a minha linha da distância média está a 5.980 metros cúbicos, calculado aqui já. Então, se eu pegar menos 5.000, me sobra 360 metros cúbicos. 360 metros cúbicos, então, vou pegar aqui, ó, 5.980
menos 5.620, nós temos aqui 360 metros cúbicos. Faço uma regra de 3, então 620, eu tenho 20 metros de distância, que é o intervalo entre a estaca 2 e a estaca 3, e aí faço aqui, ó, 360 metros cúbicos para quantos metros? Então nós teremos aqui, ó, 20 vezes 360 dividido por 620, e a gente chega no valor de 11,61 metros. O que é essa distância aqui? Essa é exatamente a distância entre a estaca 2 até chegar à minha distância média de transporte. Então, eu sei que ela está localizada exatamente na estaca 2 mais 11,61 metros. Isso daqui também corresponde a uma distância de 51,61 metros. Lembrando que a cada estaca são 20 metros, então 2 vezes 20, 40. 40 mais 11,61 metros, a gente obtém aqui então 51,61 metros. Então, qual que é a nossa estaca aqui com precisão? Então, ela está localizada exatamente na estaca, deixa eu colocar aqui de outra cor para facilitar até a visualização. Ela está localizada aqui, ó, na estaca 2 mais 11, então 2 mais 11,61 metros. E a gente precisa fazer o quê? Calcular ainda para essa posição. Eu sei que ela vai estar entre a estaca 7 e 8, então ela vai estar na estaca 7 mais alguma coisa, e é esse valor excedente aí que a gente precisa determinar. Então, já sei que ela está entre a estaca 7 e 8, então na estaca 7 eu tenho no diagrama 6.384 metros cúbicos, 6.384 metros cúbicos. É só olhar aqui na tabela, tá ok? Então, se der dúvida, é só vir aqui na tabela na estaca 7 e vir aqui, ó, 6.384. E na estaca 8, 5.808. Então, aqui, ó, estaca 8, 5.808 metros cúbicos. Mesma coisa, entre elas eu tenho um intervalo de 20 metros, e esse delta da estaca 7 para o 8, a gente tem aí 576 metros cúbicos. Como a minha linha do diagrama está aqui, ó, 5.980, e eu quero saber da 7 até essa estaca, então eu vou fazer o quê? Pego a estaca 7, que representa, então, 6.384 metros cúbicos, menos o do diagrama aqui da distância média, que é 5.980 metros cúbicos, que corresponde a 404 metros cúbicos. Um menos o outro, então, esse menos esse, a gente chega em 404 metros cúbicos. Faço uma regra de 3, da mesma forma que a gente determinou anterior. Então, 576 metros cúbicos está representado entre a estaca 7 e 8, que são 20 metros. Então, 404 metros cúbicos, quantos metros representa? Então, a gente vai chegar aqui, ó, em 404 vezes 20, dividido por 576, e a gente tem um resultado de 14,03 metros. Então, eu sei que ela está na estaca 7. 7 mais quanto? Então, 7, estaca 7 inteira, mais 14,3 metros. Isso daqui também corresponde em metros, né? Então, essa notação é estaca. Em metros, eu tenho 154,03 metros. Então, vamos anotar aqui, então, estou na estaca 7 mais 14,03.
Só melhorando aqui a anotação, vou fazer até para o lado contrário. Então, tem aqui 7 mais 14,03 metros, tá ok? Então, ela tem a representação aqui em metros 154,03 e na anterior eu tenho aqui 51,61. Então, se eu pegar um menos o outro, então se eu pegar aqui 154,03 menos 51,61 metros, a gente tem aqui então 154,03 metros. Qual que é a minha distância média de transporte então? 154,03 metros, que é exatamente a distância representada entre essas duas estacas aqui, no gráfico. Então, deixa eu até mudar de cor para anotar aqui, vou colocar um azul um pouco mais claro. Então, 154,03 metros. Essa é a nossa distância média de transporte para esse primeiro trecho entre volume de corte, lembra aqui rampa ascendente corte e rampa descendente aterro, e eu tenho uma compensação entre eles. Repito, então, aí a onda acima da minha linha de compensação, ela será no sentido do estaqueamento, tá ok? Fica para vocês calcularem agora a distância média de transporte para essa situação abaixo da linha de compensação. Mesmo raciocínio, determino qual que é a altura média, aonde ela interceptar com o eixo, projeto no meu estaqueamento e determino qual é essa distância média de transporte. Tá ok? Qualquer dúvida, estou aí à disposição. Um grande abraço a todos. Até logo.